Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Júlia. Galera, vamos deixando as câmeras sempre ligadas para eu ir conhecendo vocês, porque eu não conhecia ninguém. Aí agora eu já estou decorando, estou associando uns nomes aí aos outros. Então vamos deixando sempre ligado aí para eu conhecer. A gente já está à distância, mas não é obrigado também a gente não conhecer um ao outro, não. É todo dia eu apareço com a minha cara aqui, para vocês me conhecerem. Vocês me vêem na rua é para falar comigo. Falou, oi, tia Jéssica. Eu vou falar assim, meu Deus, quem que é esse menino? Mas você fala comigo, ó, sou sua aluna lá do 7º ano. Então, se me ver na rua, pode falar comigo. Tia, Oi? eu acho você a cara da sua mãe. Você é muito parecida com ela. Você conhece minha mãe? Sim, ela era nossa coordenadora. Exatamente, gente. Eu sou, para quem não sabe, eu sou filha da Cristiane, coordenadora aí de vocês. Tem gente que fala que eu pareço muito, né? Tem outros que falam que não. Bom dia, Caroline. Bom dia, Heitor. Caroline me seguiu lá no Instagram. Qual é o nome? Do Instagram? Jéssica Carol Reis. Jéssica com G. Professora mais top do Brasil. Eu tenho que me achar, né? Porque se eu não me achar, quem vai achar? Galera, bom dia para todo mundo. Bom dia, Eduardo. A gente tem que começar para cima, né? Porque aula 11 horas da manhã, perto do almoço, a gente não começar animado, quem aguenta? Gente, vamos lá então. Deixa eu aceitar mais uma galera aqui. Omar, Ellen. Bom dia para todo mundo. O Omar já entrou abrindo a boca. Com sono, cansado. Ai, ai. Bom dia, Jéssica, minha xará com J. Gente, como eu disse, deixa as câmeras ligadas para eu ir vendo vocês, para eu ir conhecendo. Tem problema se estiver descabelado, não. Não tem problema se abrir a boca. Gente, vamos lá então, vamos para a aula. Chega de enrolação, já falei demais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Peraí que parece que tem alguém querendo entrar aqui ainda. Vamos lá então, galera. Ontem eu tava falando para vocês, deixa eu voltar lá no início lá. O tema do nosso primeiro bimestre aí se chama organização biológica. Gente, nós seres humanos, nós vivemos organizando as coisas. Por exemplo, imagina só que você chega numa biblioteca e você gosta de ler lá livro, eu não sei que livro você gosta de ler, eu gosto muito de ler autoajuda. Mas vamos supor que você gosta de livro de ficção, ou senão você gosta de livro de romance. Imagina que você chega lá na biblioteca, os livros estão todos misturados. Tá livro de romance, misturado com... E aí você não consegue nem achar o gosto, o tipo de livro que você tá ali procurando. Então, nós, seres humanos, nós temos a característica de organizar as coisas. Outro exemplo, tem gente, eu não tenho esse hábito, mas tem gente que tem o hábito, por exemplo, de guardar as roupas tudo por cor. Tem muita gente que tem esse hábito, eu não tenho, eu queria ser organizadinha. Mas eu não sou organizada nesse nível. Mas tem gente que tem o hábito, por exemplo, de ir lá, colocar todas as roupas. Nossa, Deus, olha lá, você vê a Letícia extremamente organizada. Olha lá para vocês verem. As canetas todas organizadinhas. Gente, tem gente que tem, por exemplo, o hábito de colocar as camisas todas pro mesmo lado, todas por cor, por exemplo, aqui cor azul. Então, o ser humano tem essa necessidade aí de ficar organizando as coisas. E aí, o que acontece? A gente organiza na ciência também. Por exemplo, a gente tem classes de animais. A gente vai ver aqui que a gente organiza os seres humanos também. Então, ontem eu estava falando aqui, por exemplo, os seres vivos. Gente, eu não sei se fica na tela de vocês aí. Eu tô com... Vocês estão vendo meu slide bem? Ou tá aparecendo a carinha da galera aí em cima do slide? Eu não sei se aparece para vocês.
Tá vendo meu slide inteiro? Ou tá aparecendo o rosto dos alunos? Tá vendo o slide inteiro, não aparece nenhuma foto Não, de então algum... beleza. É porque eu não sabia que se aparecer pra mim ou se aparecer pra vocês também. É porque fica no meu cantinho da tela o rosto de vocês aqui. Então, galera, vamos lá então. Então, os seres humanos possuem algumas características. E os seres humanos, tudo que se conhece de ser humano, de planta, foi catalogado. Eu falei isso ontem para vocês. Existe um livro, se você colocar lá na internet, Catálogo da Vida, vai ter lá todas as espécies de bicho, todas as espécies de planta que se conhece até agora. Então tá tudo lá nesse Catálogo da Vida, o que se conhece. Mas acredita que 1/5 do que tem de bicho da natureza e o que tem de planta ainda não se conhece. Mas o que já se conhece está lá no Catálogo da Vida. E como eu disse para vocês, como nós temos mania de organização, na ciência não é diferente, a gente organizou as coisas. Então lá a gente sabe que a gente é organizado primeiro. A gente tem uma organização celular, então as células, juntamente lá com suas organelas, se juntam para formar tecidos, que se juntam para formar órgãos. Isso aqui é a organização celular, falei disso aqui ontem. A gente tem lá outro tipo de organização celular. Existem os seres que são unicelulares, então quem é unicelular fica classificado de um lado, quem é pluricelular fica classificado de outro. Então o que são os seres unicelulares? São os seres que só têm uma célula. O que são os seres pluricelulares? Que tem várias células. Então, gente, tá vendo que eu estou organizando os seres aqui? Eu estou organizando os seres. Então, os seres que são unicelulares é como se fosse uma biblioteca. Quem é ser unicelular fica de cá. Quem é ser pluricelular fica de cá. Então, eu estou organizando os seres. Outro tipo de organização, quanto às células, existem seres que as células deles são procariontes. O que são células procariontes? Gente, os procariontes é aquela que o material genético, o núcleo, o material genético não fica dentro de um núcleo. Então, olha aqui para vocês verem aqui nessa imagem. Eu tenho a primeira célula aqui, é uma célula de uma bactéria. Para início de conversa, as bactérias elas são unicelulares, ou seja, elas possuem apenas uma célula. E elas também são procariontes. Por que elas são procariontes? O material genético, o DNA delas é solto. Tá vendo esse trem azulzinho aí na imagem? Esse negócio azulzinho na imagem aí é o material genético. Tá vendo que tá solto? Agora, olha aqui para vocês verem aqui nessa segunda célula. O material genético está lá dentro daquele trenzinho verde lá no meio, ó. Então, qual que é a diferença aí dos seres que são procariontes e que são eucariontes? Então, procarionte, o material genético fica solto. Não tem núcleo. E os eucariontes, o material genético fica dentro do núcleo. Então, é outro tipo de organização. Gente, é como se tivesse assim, ó. Vamos pensar isso como se fosse uma biblioteca. É como se tivesse lá uma prateleira para os seres que são eucariontes, outra prateleira para os seres que são procariontes, outra prateleira para os seres que são unicelulares, outra prateleira para os seres que são pluricelulares. É como se tivesse uma prateleira para cada um. Então, a gente tem a organização para cada um dos seres aí. Eu coloquei aqui essa imagem aqui para vocês verem, então, mais fácil aí a diferença do procarionte e eucarionte. Então, do lado direito aqui, eu tenho uma célula procarionte. O que é a célula procarionte? Tá vendo aqui que esse negócio roxo aqui é o material genético? Tá vendo que ele tá solto? Ele tá solto dentro da célula. Agora, a célula eucarionte, que inclusive eu tenho células eucariontes, já serve aí para vocês lembrarem. Jéssica, o que é a célula eucarionte? Lembra que é a célula que você tem. Eucarionte é a célula que eu tenho. E como é que é a minha célula? A minha célula, o meu material genético, o meu DNA fica onde? No núcleo. A procarionte não. Então, galera, vamos seguir aqui. Isso aqui tudo eu falei ontem, eu só estou recapitulando. Outra coisa que eu falei também, gente, sobre o metabolismo. Existem seres, todo mundo precisa, nós todos precisamos aí de energia para sobreviver. Nós todos precisamos. Só que, dependendo do animal, tem seres aí que conseguem produzir seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. As plantas, elas produzem seu próprio alimento. Você não vê uma planta aí, por exemplo, indo lá, matando uma galinha e fazendo para ela comer. Você não vê planta fazendo isso. Porque a planta é um ser autótrofo.
O que é um ser autótrofo? Ela produz o seu próprio alimento. Como que a planta produz o seu próprio alimento? Fotossíntese, gente. A planta faz fotossíntese e produz seu próprio alimento. Isso aí eu chamo de ser autótrofo. Agora eu tenho também os seres heterótrofos. O que são os seres heterótrofos? Que precisam de outros para se alimentar. Então é outro tipo de organização. Gente, vamos pensar isso aqui como uma biblioteca de novo. É como se tivesse lá uma prateleira para os seres que são eucariontes, outra prateleira para os seres que são procariontes, outra prateleira para os seres que são unicelulares, outra prateleira para os seres que são pluricelulares, outra, tem um monte de prateleira, outra para os seres que são autótrofos, outro para os seres lá que são heterótrofos. Então, eu estou organizando os seres. Outra característica que eu falei ontem também, gente, capacidade de resposta a estímulos. Todos os seres, eles têm essa capacidade. Por exemplo, gente, eu tenho aqui uma zebra e um animal que até hoje eu não descobri se é uma puma, se é uma onça, sei lá que animal aquele lá que tá correndo atrás lá. Mas, enfim, essa zebra, gente, na hora que essa puma aí, essa onça, não sei, vamos chamar de onça, eu acho que é uma onça. Então, quando a zebra percebe que essa onça tá chegando perto, sabe o que ela faz? Ó, ela parte em retirada, ela sai correndo dali. Por quê? Porque os seres, eles têm essa capacidade de responder a estímulo. Vocês já viram aqueles vídeos, por exemplo, de carro descendo uma rua desgovernada, aí a pessoa percebe que o carro está vindo, ela dá aquele pulo. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos. E aí, por exemplo, o carro vai acertar a pessoa e ela dá aquele pulo assim. Por quê? Porque todos nós temos essa capacidade de responder a estímulo. Automaticamente a gente já responde. Já viu que quando, por exemplo, a gente tem aquela sensação que está em perigo, o nosso corpo já fica atento. Então, todos nós temos essa capacidade de responder a estímulos. Outra característica aí dos seres, outro tipo de organização, quanto à reprodução. Vamos acrescentar outra prateleira para a nossa biblioteca aqui dos seres vivos. Então, a outra prateleira, reprodução. Os seres, eles podem se reproduzir de duas formas. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, o que é... Gente, eu tô repetindo por quê? Porque tem gente que não estava aqui. Então, por isso que eu tô repetindo. Então, quem já ouviu, aprende mais. E quem não ouviu, aprende. O que é a reprodução sexuada? Gente, reprodução sexuada precisa de 2 indivíduos. Então, nós, seres humanos, nos reproduzimos sexuadamente. Deixa eu aceitar só uma galera aqui. Os animais se reproduzem sexuadamente. As plantas se reproduzem sexuadamente. Agora, o que é a reprodução assexuada? A reprodução assexuada é aquela onde eu não preciso de 2, eu só preciso de 1. É o caso das bactérias, gente. Vocês já viram, por exemplo, lá quando uma pessoa tem uma infecção por causa de uma bactéria? Geralmente as pessoas morrem por conta de infecção. Sabe por que elas morrem por conta de infecção? Às vezes ela pegou só uma bactéria. Mas as bactérias, sabe como é que elas se reproduzem? Elas se dividem ao meio e vira outra. Elas vão se dividindo ao meio e vira outra, divide ao meio e vira outra, divide ao meio e vira outra. E aí a reprodução delas não precisa de 2 indivíduos igual a nós. O que precisa para nós, seres humanos, reproduzir? Um homem ou uma mulher. Reprodução sexuada. Agora, na reprodução assexuada, não. Só precisa de 1 indivíduo. É o caso das bactérias. Bactéria não precisa do bactério. Eu estou inventando o nome aqui. Não precisa da bactéria e o bactério. Não tem isso. A bactéria ela se divide ao meio e se reproduz. E vira várias bactérias. Então, por isso é que lá, por exemplo, quando uma pessoa está lá no hospital e ela pega um tipo de bactéria, aquilo, quando a gente vai ver, já está no corpo inteiro. Por que já está no corpo inteiro? Porque as bactérias, elas se dividem ao meio e vira outra. Se dividem ao meio e vira outra. Então, elas... Então, gente, as bactérias, elas têm aí a reprodução do tipo assexuada. Outro tipo também, gente, tem aquelas esponjinhas do mar, elas também têm essa característica. Sabe como é que elas se reproduzem? Tá lá uma esponja, nasce um broto da esponja, o broto sai e vira outra esponja. Então é desse jeito, não precisa de 2 seres, só de 1. Então, reprodução sexuada precisa de 2,
E assexuada, só de um. Vamos lá, então, pelo que eu não falei aqui na última aula. Galera, agora que eu entrei na aula de fato de hoje, eu sou enrolada, gente, eu converso. Mas pelo menos eu acho que vocês estão entendendo. Estão conseguindo me entender, galera? A galera que não estava na aula, tá me entendendo? Quem já assistiu a aula de ontem tá fixando ainda mais. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no bate-papo, alguém falou alguma coisa. E aí, seus analfabetos? Quem é a pessoa que tá... Quem é essa pessoa? Como quem tá lendo? Quem que é essa pessoa, gente? Enfim, eu vou continuar aqui. Outra questão, gente. Outra característica dos seres humanos. Eu vou adicionar à nossa biblioteca aí mais uma prateleira lá. Nós somos seres humanos que somos suscetíveis a processos evolutivos. Como assim, Jéssica? Nossa, não entendi nada. Vou te explicar. Gente, desde o nosso nascimento, nós seres vivos, nós estamos passando por seleção natural. Então, os animais lá, por exemplo, imagina que um animal nasce lá num ambiente muito frio. Se ele não se adaptar ao frio, o que acontece com ele? Ele morre. Se um animal, por exemplo, nasce lá num ambiente muito quente, se ele não se adaptar àquele ambiente, o que acontece com ele? Ele morre. Por que ele morre? Porque a natureza... Oh, Jesus amado. Eu vou tirar esse cidadão aqui da aula. Pera aí. Vou só ver quem que é esse cidadão. Pera aí, gente. Só um pouquinho. Tive que remover um cidadão que entrou aqui, que eu não sei quem que é. Riscou minha tela inteira. Mas, enfim, vamos voltar aqui, galera. Então, galera, todos os animais, eles e nós também, desde quando a gente nasce, a gente é selecionado pela natureza. E sabe quem é que sobrevive nessa seleção natural? Os mais adaptados. Então, quem é mais adaptado vai sobreviver. Eu coloquei aqui do lado esquerdo uma imagem. Então, não é o mais forte que sobrevive. Jéssica, não é o mais forte? Não. Às vezes o mais forte vai morrer. Olha lá para você ver que o desenho lá tem um dinossauro lá que ele morreu. E os ratos, não, os ratos morreram. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, não é o que tem mais inteligência, não. Sabe quem é que sobrevive? O que melhor se adapta às mudanças da natureza. Então, a natureza vai selecionar os que melhores se adaptam. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha aqui, ó. Eu nem sei que bicho é esse, eu acho que é um esquilo, não sei. O esquilo lá de trás está lá roendo a árvore com os dentes. E aí o daqui, ó, tá cortando a árvore agora com o quê? Com motosserra. Então esse de cá, é claro que isso não é charge, né, gente? Mas esse de cá, imagina que a natureza agora entregou motosserra para todos eles. Esse de cá se adaptou melhor. O de lá não, o de lá tá lá sofrendo. Com o tempo, o que vai acontecer com ele? Com o tempo ele vai morrer, ele vai ficar extinto. Então, o animal, gente, que não se adapta, é claro que eu coloquei uma motosserra aqui, é claro que a natureza não vai dar uma motosserra para o esquilo. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é, o que a natureza te der, a natureza que você estiver, os animais, por exemplo, que estão numa determinada região, se ele não se adapta ali, ele morre. Ok, galera, vamos seguir aí. Alguma dúvida? Não sei porque minha câmera aqui não está aparecendo vocês. Alguma dúvida, galera? Então, vamos seguir aqui. Gente, se forem tendo dúvidas, vão falando para mim. Aí, o que acontece, gente?
Então, como eu disse para vocês, nós, seres humanos, temos essa mania de organizar aí. Então, existe um cara chamado Carl von Linné, ou melhor, ele é muito chamado de Linneu. O que esse Linneu fez? Ele é um cara muito importante aí para os estudos, para as classificações biológicas, para a organização biológica, a organização desse tanto de ser vivo que existe aí. O que acontece? Esse cara, ele organizou todos os seres em classes. Como assim classe, gente? Então, gente, olha aqui para vocês verem. Por exemplo, vamos analisar aqui um carro. A gente tem lá, por exemplo, os veículos. Então, tudo que eu chamar de veículo, imagina só, por exemplo, você tem lá um veículo. Deixa eu montar meu raciocínio para falar para vocês aqui. Imagina só os veículos ali, só que existem classificações para cada veículo. Existem, por exemplo, os veículos que são maiores, existem os veículos ali que são brancos, existem os veículos ali que tem cara. Todos os veículos são chamados de veículos, mas existe diferença entre eles. Por exemplo, tem veículo que tem carroceria, tem outros que não. Nossa, Deus, tem outra pessoa que querendo entrar aqui, mas não vou deixar entrar. Então, gente, vamos voltar aqui. Eu tô perdendo o raciocínio porque tem uma pessoa o tempo inteiro aqui querendo entrar na aula para fazer graça. Gente, todo mundo da sala de vocês está aqui nessa aula? Deixa eu ver aqui, eu não conheço todo mundo da sala. Deixa eu ver Tem um aluno novo, só que a gente não conhece ele. Pois é, justamente, deve ser esse aluno novo. Ele tá entrando para riscar a tela, para fazer graça. Fazer graça eu não vou deixar entrar, não. Então, gente, vamos lá. Então, um dos naturalistas da época que se destacou foi esse cara que eu falei, que a gente pode chamar de Linneu. E Linneu propôs um sistema de classificação biológica para os seres vivos, cujos níveis hierárquicos são usados até hoje. Então, gente, por exemplo, lá, ele organizou todos esses animais, um sistema hierárquico. Então, por exemplo, a gente tem lá a primeira parte lá da organização de Linneu. Ele dividiu os animais por reino, os seres vivos por reino. Então, por exemplo, a gente vai ver mais para frente. Mas existe, por exemplo, o reino Animalia. O que tem dentro do reino Animalia? Os animais. Aí a gente tem lá, por exemplo, o reino Plantae. O que tem dentro do reino Plantae? Plantas. Então, ele foi organizando. Então, peraí. Então, eu vou ter lá 5 reinos. E em cada reino eu vou ter uma espécie diferente de ser vivo. Então, lá dentro do reino fungi. O que eu tenho dentro do reino fungi? Fungos. Então, ele organizou isso, ele organizou todos os seres vivos. Então, ele estabeleceu aqui, gente, olha, o que a gente chama de taxonomia de Linneu. Então, existem 6... Desculpa. Existem 6 etapas aí para a taxonomia de Linneu. Então, primeiro lá a gente tem o reino. E a gente vai ver que a gente tem 5 reinos diferentes. Aí, dentro desse reino, eu tenho os filos. Dentro do filo, eu tenho as classes. Dentro da classe, eu tenho as ordens. Dentro da ordem, eu tenho as famílias. Dentro das famílias, eu tenho o gênero, até eu chegar lá nas espécies. Jéssica, como assim? Ele organizou desse jeito aqui, gente. Então, ele organizou primeiro os reinos. Aí dentro dos reinos tem as filos, aí dentro das filos tem as classes, desse jeito que eu falei para vocês. Então, o campo da pesquisa que identifica, descreve, nomeia e classifica os seres vivos é chamado de taxonomia. Então, Linneu criou uma taxonomia para organizar os seres aí, galera. Eu vou colocar aqui uma imagem, gente, só para vocês entenderem aqui como que funciona esse negócio aí, dessa taxonomia, essa divisão lá que Linneu fez. Vou colocar uma imagem primeiro, depois eu volto meu slide aqui para explicar tudo. Então, olha aqui para vocês verem, gente. A primeira coisa aqui que a gente tem, então, são os reinos. Então, a gente tem lá vários tipos de reino. Então, vamos olhar o gatinho aqui. Então, qual que é o reino que esse gato tá? Ele está no reino Animalia. Então, todos os animais estão dentro desse reino aqui. É como se tivesse... Beleza, então vamos passar para a próxima etapa aqui. Então, ele está no reino Animalia. Existem outros reinos. Existe o reino Plantae, existe o reino ali, o reino fungi. Então,
O gato está dentro de que reino? Está dentro do reino animal. E todos os animais estão dentro desse reino. Então, eu tenho lá, por exemplo, a segunda etapa lá da minha taxonomia lá. Qual que é a segunda etapa? O filo. O filo. Qual que é o filo desse gato? Ele é do filo dos cordados, ou seja, que tem uma... O que é o cordado? O cordado, gente, são aqueles animais que têm uma coluna vertebral. Então, tem uma coluna no meio aqui. Então, o gato é da coluna... O gato é do filo cordados. Existem outros filos, mas o gato é desse filo. Aí, olha para vocês verem aqui. Tem um subfilo, mas vamos pular esse subfilo. Olha para vocês verem aqui a classe. A classe do gato. Qual que é a classe do gato? Ele é da classe dos mamíferos. Tá vendo que o que é que Linneu fez? Ele organizou. Então, o gato, ele tá nessa organização aqui. Então, o gato é da classe dos mamíferos. Qual que é a ordem desse gato? Ele é da ordem dos carnívoros. Qual que é a família desse gato? A família dele é dos felinos. Qual que é o gênero desse gato? O gênero dele é o gênero Felis. E qual que é a espécie do gato? A espécie dele que é ele mesmo, ele é da espécie Felis catus. Então, tá vendo que foi como se fosse uma organização? Então, olha para vocês verem. Então, a gente tem lá o reino. Tá vendo que vai selecionando? Então, por exemplo, dentro do reino animal aqui tem vários animais. Então, você tem a raposa, estrelas do mar, a cobra, o lobo, o cavalo, nós, seres humanos, nós, o homem, tá dentro do reino animal. Aí vai só selecionando, 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 até chegar lá no próprio animal, lá na espécie do animal. Eu vou colocar outra aqui, outro exemplo da taxonomia de Linneu. Olha aqui para você ver o homem. O homem. Então, o homem começa lá em cima, pelo reino. Ok, Júlia, atrasado e muito, hein? Então, vamos começar lá pelo reino. Qual que é o reino do homem? Animal. Então, mas só tem ele no reino animal? Não, tem vários animais lá. Você tem cachorro, gato, periquito, papagaio, tá tudo dentro desse reino aqui. Então, é um monte de seres aqui dentro desse reino. Agora, vamos para filo. A filo do ser humano é a mesma lá do gato. O ser humano está dentro dos cordados. Ok, agora vamos descendo ainda mais. Qual que é a classe do ser humano? Mamíferos, são os que mamam. Vamos descendo ainda mais. Qual que é a ordem do ser humano? Os primatas. O gato não era dos primatas, né? A ordem do gato aqui era nos carnívoros. Mas vamos lá, a ordem do ser humano aqui é a mesma ordem lá dos macacos. São dos primatas. Qual que é a família do ser humano? Dos homínidos. Qual que é o gênero do ser humano? Homo. E qual que é a espécie ser humano? Homo sapiens. Então, todos os seres humanos aí vai ser da espécie Homo sapiens. Então, olha o que Linneu fez. Linneu organizou. Então, existem seres que estão dentro de um mesmo reino, existem seres que estão dentro do mesmo filo, existem seres que estão dentro de uma mesma classe. Aí vai só descendo, dentro da mesma ordem, dentro de uma mesma família, dentro do mesmo gênero e dentro de uma mesma espécie. Gente, eu estou falando grego, vocês estão conseguindo me entender? Abre o microfone aí e fala comigo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu sei que isso aqui que eu estou falando é um pouco complexo, mas vocês estão conseguindo? Eu não estou vendo vocês, eu não sei porque a imagem de vocês sumiu daqui, então preciso que vocês falem. Não conseguindo entender, não estou entendendo nada, Jéssica. Todo mundo está conseguindo entender? Então, gente, o que Linneu fez aqui foi organizar. Então, dentro de um reino tem muitos animais, ou muitas plantas, ou muitos fungos. Aí, à medida que você vai descendo ali na taxonomia, vai estreitando o caminho, vai estreitando, 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 até chegar lá na espécie. Eu vou mostrar outro exemplo aqui, ó, da taxonomia dele. Olha aqui para vocês verem. O primeiro, lá embaixo, lá embaixo. Primeiro a gente começa pelo reino, né? No reino tem várias espécies. Então, lá no reino animalia de novo, gente. Então, no reino animalia,
tem vários animais. Então, engloba vários seres aqui. Aí, vamos estreitando o caminho. Aí, agora eu vou para a fila. Então, a fila aqui agora é dos cordados. Vamos estreitando ainda mais a coisa. De que classe eu quero falar aqui? Da classe das aves. Vamos estreitar ainda mais. Qual que é a ordem? A ordem aqui eu quero falar só das... Eu quero falar de animais, da fila dos cordados, da classe das aves. E que tipo de ave eu quero falar? A ave que tem ordem aí, passeriforme. Aí vamos estreitar ainda mais. De que família essas aves são? Da família dos Frigilidae. É estranho esses nomes, mas é como se fosse falando... Mas é como se fosse falando da sua família aí. Então, de que família eles são essas aves que eu quero falar aqui? Família Frigilidae. De que gênero eles são? Gênero Cardinalis. E de que espécie? Aí eu chego lá na espécie. Tá vendo que eu só vou estreitando o caminho? Eu vou estreitando, 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 até chegar lá na minha espécie. Então, isso que Linneu fez. Ele dividiu em grandes grupos. Então, o grupo lá do reino. É como se tivesse, imagina aí, gente, dentro de uma bola. Então, a bola do reino ela é gigantesca. Que engloba, por exemplo, todos os animais. Aí tem uma bola menor, que engloba lá, a bola menor é a do filho. Aí tem uma bola menor ainda, que é da classe. Aí tem uma bola menor ainda, que é a ordem. Aí tem uma menor ainda, que é a família. Uma menor ainda, que é o gênero. Até chegar lá na minha espécie. Acontece aqui, por exemplo, no ser humano também, igual o exemplo que eu te dei. Então, o ser humano está dentro de um reino, uma bola grandona. Esse reino é o quê? O reino animal. O reino animália. Aí tem uma bola menor, que é o filo. Aí tem uma menor, que o ser humano é do filo dos cordados. Tem uma menor. Tem uma menor, até chegar na espécie, que é o Homo sapiens. Então, é como se fosse um dentro do outro, assim, até eu chegar lá na minha espécie. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu olhar para vocês, ver se vocês estão com cara de que tá entendendo. Não disfarça a cara não, gente. Faz a cara... Tá me entendendo? Não tá me entendendo? Já você tá falando grego para mim, não tô entendendo nada. Tá entendendo aí, Eduardo? Tá entendendo, Pedro? Ellen tá me entendendo? Deixa eu ver aqui. Jéssica tá me entendendo? Rapaz, mas vocês estão inteligentes. Tá me entendendo? Tá entendendo tudo. Então, galera, é exatamente isso que Linneu fez. Ele organizou lá os animais, então, é como se fosse... Imagina só, gente, o reino é uma grande biblioteca. Então, todos os livros ali, por exemplo, de animais, está ali dentro daquela biblioteca. Aí você vai selecionando. Aí você tem lá as prateleiras de tal filo. Aí dentro dessa prateleira tem a classe. Aí dentro dessa classe tem a ordem. Aí dentro dessa ordem tem a família. Aí dentro da família tem o gênero até chegar lá na minha espécie. Vou colocar aqui. Galera, então, eu vou encerrar. Eu não vou seguir aqui, não, porque a aula nossa já está encerrando. E aí, então, para esse último momento aqui, o que eu quero de vocês? Eu gostaria que vocês colocassem o nome de vocês lá no bate-papo, para a gente encerrar a nossa aula. E aí, quem colocou já pode ir saindo. Muito obrigada pela participação. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Mas colocou o nome no bate-papo, já está liberado aí para sair. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Vamos lá, gente. Coloca os nomes aí no bate-papo.
Caroline ainda não colocou, foi a minha que travou, não sei. Colocou, já pode sair, viu, galera? Colocou o nome do bate-papo, pode sair.